Todos nós estamos vivendo numa época com muitas dificuldades e problemas que muitas vezes achamos difícil demais de resolver. Estamos tendo que lidar com muito sofrimento e muitas tragédias que têm acontecido nesses dias. Será que seria de ajuda ter uma esperança para o nosso futuro? Sem dúvida. O que é esperança? Bem, a Bíblia nos ajuda a entender que o termo grego usado para essa palavra esperança significa expectativa de algo bom. É como se aguardássemos com viva expectativa algo bom acontecer em nossa vida no futuro. Mas daí talvez você se pergunte, o que de bom pode acontecer com o nosso futuro? A Bíblia é uma fonte de verdadeira esperança que nós podemos confiar. No mundo em que vivemos existem muitas promessas. Muitas delas talvez não sejam tão confiáveis porque são apenas palavras bem pronunciadas. Mas hoje, nesse discurso, nós vamos ver a esperança verdadeira que temos para o futuro, que a Bíblia promete, que o sofrimento vai acabar. Saber disso vai nos ajudar a continuar vivendo e, melhor, a ter uma perspectiva maravilhosa para os dias à frente. Isso não é uma promessa apenas que enche o nosso coração de alegria e é o nosso desejo que aconteça, mas ela é baseada em evidências sólidas. Por isso, nesse discurso de hoje, irmãos e amigos que estão nos visitando, nós vamos ver 3 pontos muito importantes relacionados com esse tema. Primeiro, por que existe tanto sofrimento? Que esperança a Bíblia nos dá para o nosso futuro? E por que podemos confiar de todo o coração na esperança que a Bíblia dá? Então vamos para o primeiro ponto. Por que existe tanto sofrimento? Bem, nosso amoroso Criador, Jeová Deus, não queria que nós estivéssemos vivendo numa situação como essa de hoje. Tanta injustiça, tanto ódio, fome, miséria, doenças, essa pandemia que está afetando todos nós. Mas a sua pergunta é válida. Por que existe tanto sofrimento? Bem, para respondermos essa pergunta, nós precisamos voltar lá no dia em que Jeová, nosso Criador, fez nossos primeiros pais, Adão e Eva. O projeto de Jeová foi maravilhoso. Fez esses seres humanos com mente e corpo perfeitos. Eles não ficavam velhos, não sentiam os efeitos da velhice, não ficavam doentes e não morriam. Além disso, viviam num lugar que era chamado de paraíso. Tinham tudo de bom, de alimentação saudável, de qualidade, variedade. Mas Jeová deu apenas uma ordem para aquele casal: que eles não comessem de determinado fruto de uma árvore. A consequência seria que eles morreriam. Mas nós sabemos o que aconteceu, não é mesmo? Sob a influência de Satanás, Adão e Eva comeram daquele fruto, desobedeceram ao seu Criador e apoiaram o maior inimigo de Jeová, Satanás, o diabo, com tristes consequências. Hoje, nosso corpo e mente não são mais perfeitos. Sentimos os efeitos da velhice, das doenças que muitas vezes tiram a vida das pessoas. Não moramos num lugar que talvez se chame paraíso e muitas vezes vivemos numa sociedade que causa muita ansiedade e sofrimento. Mas uma coisa nós precisamos entender muito bem: Deus não causa o nosso sofrimento. Jeová não é o causador. Para entendermos bem esse ponto, vamos abrir nossa Bíblia juntos em Romanos capítulo 8, versículo 20. Por favor, acompanhe comigo a leitura aí na sua Bíblia de Romanos capítulo 8, versículo 20, que diz assim: Porque a criação foi sujeita à futilidade, não de sua própria vontade, mas pela vontade daquele que a sujeitou, à base da esperança. Bem, vamos entender um pouquinho esse texto que nós lemos. Quem sujeitou a criação à futilidade?
Foi Satanás? Adão? Pense comigo, quem poderia ter causado essa sujeição? Por quê? Porque o texto diz que a sujeição à criação, à futilidade, fez isso à base da esperança. Quem poderia dar uma esperança concreta e verdadeira de eliminar todos os problemas da humanidade no futuro? Somente Jeová. Somente Ele. Portanto, é evidente que quem sujeitou a criação à futilidade, sim, foi nosso Criador, Jeová. Qual foi a consequência, ou as consequências, daquele erro dos primeiros pais, Adão e Eva? Bem, o apóstolo Paulo falou aqui uma palavra, futilidade. Como assim? O que significa isso? Bem, certa obra de referência diz que essa palavra descreve um objeto que não funciona conforme o projeto. Nós, seres humanos, somos projetados para viver para sempre, para termos harmonia entre as pessoas ao nosso redor, unidos, construir um belo lar, um paraíso. Mas, em vez disso, a nossa experiência aqui na Terra é curta, dolorosa e muitas vezes frustrante. Uma futilidade de fato. Mas agora chegamos a um ponto alto da consideração desse versículo aqui da Bíblia. Por que Jeová, um Deus tão amoroso, sujeitou a humanidade a tal existência dolorosa e frustrante? Interessante, porque quando os nossos primeiros pais se rebelaram contra Jeová, eles decidiram por si só apoiar a Satanás. Apoiar aquela afirmação de que o homem estaria melhor sem o seu Criador, governando a si mesmo sob a liderança desse inimigo. Isso aconteceu à vista de milhares de criaturas espirituais. E agora? Qual seria a decisão, o que o nosso Criador faria? Bem, para entendermos esse aspecto, vamos olhar para essa imagem que vai aparecer agora na sua tela. Imagine um professor explicando aos alunos como resolver um problema difícil. Daí, certo aluno, rebelde, afirma que a explicação do professor está errada, insinuando que o professor não é capacitado. Então, esse aluno rebelde afirma que conhece muito bem como resolver esse problema. Alguns alunos da classe acham que ele tem razão e se rebelam junto com ele. Agora, na sua opinião, o que você acha que o professor deve fazer? Se expulsar imediatamente da sala os rebeldes? Como isso afetará os outros alunos? Não acharão que o colega rebelde e aqueles que o apoiam estão certos? Todos os outros alunos da classe talvez percam respeito pelo professor, achando que ele teme aqueles rebeldes, talvez por provar que algum erro ele cometeu. Então, o que o professor decide? Que ele, o rebelde, mostre à classe como resolveria esse problema. Obrigado pela imagem. Então, irmãos, do mesmo modo, Jeová, ao sentenciar os rebeldes, na realidade, deu a eles o que eles pediram. Deixou o homem governar a si mesmo, sob a influência de Satanás. Por isso que nós estamos sujeitos à futilidade. Mas Jeová deseja terminar com essa situação. Jeová fica muito triste ao ver a situação dos seres humanos hoje aqui na Terra, com tanto sofrimento. Por isso, ele quer trazer um alívio à humanidade. Muito em breve, Jeová vai acabar com o sofrimento e desfazer para sempre aquilo que Satanás causou para o ser humano. Então aqui nós respondemos já a primeira pergunta. Por que existe tanto sofrimento? A segunda pergunta, lembra qual era? Que esperança a Bíblia dá? Bem, quando Jesus esteve aqui na Terra, ele deixou claro para os seus seguidores que a única esperança que nós temos é baseada no reino. Isso mesmo, no reino de seu Pai, estabelecido lá nos céus e que vai governar aqui a Terra. Jeová, quando provar definitivamente que seu modo de governar é melhor, vai desfazer todo o mal causado por Satanás. E daí o reino de Deus
por meio de seu Filho Jesus Cristo, Rei já entronizado, trará fim a todo o sofrimento da humanidade. O que vai acontecer quando o reino de Deus estiver governando a terra? Bem, vamos ver alguns versículos na Bíblia que mostram os benefícios de estar debaixo desse reino. Abra, por favor, a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, vamos ler os versículos 3 e 4. Diz assim: Então ouvi uma voz alta do trono dizer: Veja, a tenda de Deus está com a humanidade. Ele residirá com eles e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. As coisas anteriores já passaram. Quando você ouviu a leitura desse texto, o que você sentiu ao ouvir que Deus, sob o reino, vai eliminar a morte, a tristeza, a dor, o sofrimento? Que esperança maravilhosa, não é verdade? Olhe para essa próxima foto, essa imagem que vai aparecer na sua tela. Veja que esperança maravilhosa que temos, irmãos. Viver livre da doença. Talvez você já está idoso, sentindo os efeitos da velhice e sinta saudade do tempo que era jovem. Quantas crianças que acabaram perdendo sua infância, passando fome, miséria, e o que dizer dos problemas emocionais causados por esse sistema que estamos vivendo, que traz muita dor ao nosso coração. Tudo isso será resolvido pelo reino de Jeová. Obrigado pela imagem. O que mais que aprendemos na Bíblia que vai acontecer logo em breve? Abra sua Bíblia, por favor, agora no Salmo, capítulo 37. E vamos ler os versículos 10 e 11. Diz assim: Apenas mais um pouco e os maus deixarão de existir. Você olhará para onde estavam e eles não estarão lá. Mas os mansos possuirão a terra e terão grande alegria na abundância de paz. Que perspectiva também maravilhosa. Não existir mais a maldade, nem as pessoas más. Ter paz verdadeira no mundo todo. Agora, poucas coisas causam tanta dor e sofrimento do que perder alguém na morte. Você perdeu recentemente, quer pela pandemia, quer pela velhice ou com algum outro problema, alguém que você amava muito. Seu pai, sua mãe, talvez seu filho. Você sabe o que a Bíblia promete para essas pessoas que já morreram? Veja, por favor, comigo, Atos capítulo 24. Vamos ler juntos Atos capítulo 24, versículo 15, que diz assim: E eu tenho esperança em Deus, esperança que esses homens também têm, de que haverá uma ressurreição, tanto de justos como de injustos. Ressurreição. Os mortos voltarem novamente à vida. Imagine você abraçando novamente aquela pessoa que você tanto ama. E com a feliz perspectiva de não viver apenas alguns poucos anos, mas ter a vida eterna à sua frente. O que você acha da ideia de viver para sempre? Talvez mesmo nessa condição tão ruim que nós estamos vivendo hoje, com tantas dificuldades, nunca passaria pela cabeça de alguém com sã consciência escolher um dia para morrer. Agora imagine vivendo debaixo desse governo de Jeová, onde teremos paz, uma vida plena, saúde perfeita, não teremos mais os efeitos da velhice, ao lado das pessoas que nós tanto amamos, um trabalho gratificante, boa comida, boa bebida. Os dias passarão que nós nem iremos ver. Jeová colocou já no nosso coração o desejo de viver para sempre. Isso vai fazer muito bem para todos nós. Tudo isso, irmãos e amigos, por conta do sacrifício que Jesus fez, nós temos essa feliz perspectiva e esperança para o nosso futuro. Por conta do sacrifício de Jesus, ao dar sua vida por todos nós, nós temos essa maravilhosa esperança. Por isso que nós convidamos você,
que está conosco hoje, talvez assistindo essa reunião pela primeira vez, a estar novamente no dia 15 de abril, para a reunião mais importante das testemunhas de Jeová, que vai ser a celebração da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa reunião você vai aprender muitas coisas mais sobre o valor desse sacrifício e os benefícios que cada um de nós vai ter por estar debaixo desse governo, desse reino de nosso Deus Jeová. Então, agora que vimos a resposta à esperança, a pergunta sobre a esperança que a Bíblia nos dá, podemos então responder a última pergunta desse discurso. Por que você pode confiar na esperança da Bíblia? Bem, não existe outro livro igual à Bíblia. Apesar dela ser o livro mais antigo da humanidade, a Bíblia ela é atual e contém conselhos que ajudam milhares de pessoas em nossos dias. Por que será? Veja a resposta aqui na Bíblia mesmo, no livro de 2 Timóteo. Abra, por favor, a sua Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para endireitar as coisas, para disciplinar a injustiça. Notaram? A Bíblia é inspirada por Jeová, nosso Deus. Imagine, a Bíblia ela tem os pensamentos de nosso Deus Jeová, o nosso Criador, nos ajudando a ter uma vida significativa hoje e no futuro. Agora a pergunta é, você, aqui presente, confia em tudo o que a Bíblia diz? Vamos ver agora, em poucos minutos, 4 características que provam, sem dúvida, que a Bíblia é sim um livro confiável. A primeira, embora não seja um livro de ciências, a Bíblia é exata, quando o assunto é relacionado com a natureza, por exemplo. Então vamos pegar aqui o exemplo do ciclo da água. Muitos e muitos anos atrás, Jeová, por inspiração, disse em Jó capítulo 36, 27 e 28 o seguinte: Deus puxa para cima as gotas de água, o vapor se condensa para se formar a chuva, então as nuvens a derramam. Esse texto fala das 3 fases do ciclo que nós conhecemos hoje como o ciclo da água. O sol faz evaporar, como que puxando para cima as gotas de água, num processo chamado de evaporação. Depois ocorre a condensação, ou seja, essa água que evapora se transforma em nuvens. E por fim a precipitação, quando a água volta de novo por meio de chuva ou outros meios. Hoje os cientistas já conseguem entender um pouquinho desse processo do ciclo da água. Mas Jeová, muitos anos atrás, já registrou na Bíblia isso para nós. Confiável? Sem dúvida. Exata? Sem dúvida. Segundo evidência, embora não seja um livro de autoajuda, a Bíblia já ajudou milhões de pessoas a lidar com as ansiedades da vida. Ansiedade é uma palavra muito comum hoje. Muitas pessoas estão ansiosas por conta dos problemas que acontecem. Ansiedade, podemos dizer que envolve uma preocupação demasiada com o que pode acontecer com o nosso futuro. Mas em Mateus capítulo 6, 31 e 34, Jesus nos aconselha a evitar essas preocupações. O medo excessivo com o amanhã pode tirar a alegria de viver o hoje. Será que esse conselho, irmãos, é prático? Bem, obras de referência dizem que quando as pessoas se preocupam muito com isso, o seu sistema nervoso fica em constante estado de ativação. Daí essa condição é associada com alguns problemas de saúde, como úlceras, doenças cardíacas e asma. Notaram como realmente a Bíblia nos ajuda até nesse aspecto da nossa vida? Terceira evidência. A Bíblia está cheia de profecias que se cumpriram. Babilônia, no passado, era uma cidade muito grande, capital de um império que dominou o oeste da Ásia. Sabia que, com 200 anos de antecedência, o profeta Isaías predisse que aquele império seria destruído
aquela cidade fantástica, murada, muito protegida, seria destruída. Não só disse isso, mas falou quem seria o comandante, Ciro o Grande. Agora, como o escritor da Bíblia conseguiu saber em detalhes o que iria acontecer no futuro? Bem, esse exemplo nos mostra como a Bíblia predisse o que iria acontecer com cidades e governos passados. Mas também ela fala coisas que vão acontecer nos nossos dias e num futuro muito próximo. E por último, irmãos, como é impressionante ver como a Bíblia descreve em detalhes o comportamento das pessoas que estão vivendo nos nossos dias. Abra, por favor, a sua Bíblia em 2 Timóteo, por favor. 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos ler os versículos 1 a 4. Diz assim: Mas saiba que nos últimos dias haverá tempos críticos, difíceis de suportar, pois os homens só amarão a si mesmos, amarão dinheiro, serão pretensiosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, desleais, desnaturados, não estarão dispostos a acordos, serão caluniadores, sem autodomínio, ferozes, sem amor ao que é bom, traidores, teimosos, cheios de orgulho, amarão os prazeres em vez de a Deus. Não parece que essas palavras estão escritas para as pessoas que vivem hoje? Bem, o versículo 1 falou que era nos últimos dias que pessoas assim estariam vivendo aqui na Terra. Com base nessas evidências, não podemos confiar com absoluta certeza que as promessas de Deus para o futuro, registradas na Bíblia, vão se cumprir? Não temos dúvidas. Quando examinamos mais de perto as Escrituras, a Bíblia, maior a nossa confiança fica e maior a nossa certeza na esperança para o nosso futuro. Então, se você está aqui hoje presente, já foi convidado pelas Testemunhas de Jeová para aceitar um estudo da Bíblia, ou se ainda não, procure uma Testemunha de Jeová. Ela terá o prazer muito grande de poder ajudar você a conhecer mais esse presente que temos, que é a Bíblia. Conhecer a verdade, as promessas de Jeová para o futuro. Sem dúvida, você será muito beneficiado. Vamos agora assistir um vídeo que mostra pessoas que encontraram a verdadeira esperança estudando a Bíblia com as Testemunhas de Jeová. Dê atenção a esse vídeo, por favor. Quando eu tinha 17 anos, meu irmão e eu estávamos andando de moto. Tudo aconteceu tão rápido que meu irmão nem conseguiu reagir. Enquanto eu estava caído no asfalto, eu percebi que não conseguia sentir as minhas pernas. Naquela noite, eu passei por uma cirurgia no pescoço e eu tinha esperança de que eu ia ficar bom. Depois disso, eu fui para um centro de reabilitação para tentar recuperar meus movimentos. Lá tinha uma enfermeira que era testemunha de Jeová. Enquanto eu fazia o tratamento, ela me falou de um paraíso em que todas as pessoas seriam curadas. Mas para mim, isso parecia bom demais para ser verdade. Ainda mais porque eu nunca tive contato com religião. E nem pensava se Deus existia. Eu tentava falar para ela que aquilo não era real, mas ela sempre me dava respostas lógicas. Então eu comecei a estudar só para provar que o que as Testemunhas de Jeová acreditam está errado. Mas quanto mais eu estudava, mais eu percebia que o que a Bíblia ensina faz sentido. A Bíblia é igual um quebra-cabeças. A gente só consegue ver a imagem completa depois que juntar todas as peças. Hebreus 11:1 diz que a verdadeira fé é baseada em provas convincentes. Se a pessoa não se esforça para encontrar as evidências, para ela o que a Bíblia diz é apenas uma história bonita. Quando eu encontrei evidência lógica de por que existe sofrimento, por que as pessoas morrem e como nossos problemas serão resolvidos, eu senti verdadeira paz no meu coração. Minha avó morreu quando eu era adolescente. Aquele foi um golpe muito forte para mim, porque ela era a pessoa de quem eu mais sentia próxima e eu amava muito ela. Uns parentes me disseram que eu tinha que fazer algum tipo de ritual para o espírito da minha avó não me atormentar. Mas aí eu pensava, se a minha avó me amava enquanto estava viva, por que ela queria me machucar? Aquilo não fazia o menor sentido para mim. No meu país, a maioria das pessoas não acredita em Deus. Então, meus pais me disseram que a morte é parte da evolução. Assim como os animais morrem, as pessoas também morrem.
Pouco tempo depois, eu comecei a estudar a Bíblia e vi que a esperança da ressurreição é muito lógica. Fazia muito mais sentido do que outros ensinos, como por exemplo do inferno. Daí eu me tornei uma testemunha de Jeová. Muitos anos depois, eu tive mais uma vez que enfrentar a dor da morte. Uma amiga muito querida morreu e um ano depois, meu pai morreu. A morte do meu pai me deixou muito abalada emocionalmente, porque a gente era muito próximo. Então eu percebi que eu precisava fortalecer a minha esperança na ressurreição. Eu estudei de novo todas as evidências que a Bíblia dá a respeito da ressurreição. E mais uma vez eu me convenci de que tudo faz sentido. Quando não entendemos por que sofremos, o que mais precisamos é de esperança. E infelizmente algumas pessoas acabam acreditando na primeira coisa que ouvem. Mas a Bíblia fala claramente por que morremos, o que acontece na morte e quando ela vai acabar. E nos dá evidências seguras para confiarmos nisso. Que vídeo bonito, não é verdade? Perceberam que no princípio eles não estavam tão confiantes assim. Mas depois de ver como a Bíblia é lógica e também que o que ela ensina faz sentido, eles perceberam que a Bíblia não era apenas um livro que conta histórias bonitas, mas que dá verdadeira esperança para o futuro. Então, nesse discurso de hoje, nós aprendemos lições valiosas. Primeiro, por que Deus permite o sofrimento? Tanto o sofrimento que existe hoje. Depois vimos que esperança a Bíblia nos dá por meio do reino de Jesus Cristo. E por fim, como é importante confiar de todo o coração em tudo o que a Bíblia nos diz. Agora, olhe para frente, para o seu futuro, com confiança. Apesar dos problemas que ainda estamos enfrentando, nosso Deus Jeová nos promete, daqui a pouquinho, uma verdadeira vida. Apegue-se a essa esperança que a Bíblia nos dá, na plena certeza que ela vai tornar realidade muito em breve.